Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixe aí o seu like. Antes de começar esse vídeo, eu só queria lembrar que este canal tem mais de 1000 vídeos, né? Eu abordo assuntos variados, mas o que eu mais abordo é essa questão de questionar o modelo da Terra, ok? É o assunto que eu mais abordo. Eu defendo um modelo de terra plana. E desses mais de 1000 vídeos, menos de 10% eu utilizei a Bíblia, as Escrituras, para comprovar a terra plana. Em mais de 90% dos vídeos eu utilizo experimentos, observação, questões científicas, né? Esse é o questionamento. Em pouquíssimo, menos de 10% eu utilizei as Escrituras. Mas é um pedido de muita gente, né? Que de vez em quando a gente utilize as Escrituras. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: você pode não crer nas Escrituras, tá? É um direito de cada um. Agora, se você crê nas Escrituras, não tem outra alternativa, né? Ela é clara em nos dizer qual é o formato da Terra, né? Plana, estacionária, com firmamento, com suas colunas, né? O modelo das Escrituras é este, né? Está ali, ela é plana, com seu relevo, ela é estacionária, ela tem um firmamento e ela tem as colunas, que são as bases. Muitos acreditam que tem águas acima do firmamento, outros acreditam que não. Por conta de uma interpretação de cada um, eu não tenho certeza sobre isso, mas muitos interpretam, separou águas de águas, que águas ficaram acima do firmamento. Outros entendem, separou águas de águas, significa dimensões diferentes. Então eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas que a Terra, na Escritura, ela é plana, estacionária, com seu relevo e tem um firmamento, isso não resta dúvida alguma, ok? Com o tempo, né, alguns homens, eles modificaram o sentido disso, né? Através de uma espécie de ciência, né, que a gente pode, eu chamo de cientificismo, né? São dogmas, muitas vezes baseadas em mitologias e tudo mais, em crenças pessoais, no caso, por exemplo, do Copérnico, que era um especialista em direito canônico, e só de olhar para o céu, sem um telescópio, sem nenhum equipamento, ele viu que o Sol era o centro do universo. Mas o que deixa a desejar a observação de Copérnico é o fato dele ser um padre jesuíta, né? E ter como símbolo o Sol, né? A adoração do Sol e tudo mais, o Mitra da época no Império Romano. Então, na realidade, eu vou ler um trecho aqui da Escritura, tá? Que mata a questão do heliocentrismo de Copérnico, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, ok? Então, se você crê na Bíblia, tá, nas Escrituras, não tem como crer em outro modelo. Agora, se você não crê, é um direito seu, ok? Então, vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, aí já é o primeiro ponto. Criou os céus e a terra. Então, ele cria a terra primeiro, né? E logo depois, isso no primeiro dia. No quarto dia, aí ele vai criando várias coisas, erva, né? Vai falando aqui, produz erva verde e tal, frutífera e tudo mais. E no quarto dia ele diz: haja lumiares na expansão dos céus, para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos e estações determinados, e para dias e anos. Então ele criou os lumiares, o Sol e a Lua, no quarto dia. No modelo copernicano, o Sol, a Terra gira em torno do Sol. Mas aqui no modelo das Escrituras, a Terra foi criada primeiro e o Sol no quarto dia. Então, em torno de que a Terra girava até chegar nesse quarto dia? Então é óbvio que o modelo heliocêntrico copernicano não faz sentido aqui nas Escrituras. Esse é o primeiro ponto. Muitos globalistas, defensores do globo, dizem a Bíblia não é científica, né? A Bíblia não sei o quê. A Bíblia é isso e aquilo. Eles confundem, né? A Bíblia ela tem uma linguagem simples para que pessoas simples da época e que pessoas simples dos dias de hoje possam compreendê-la, né? Eles não conseguem interpretar nenhuma fala de um general. Imagina a escritura sagrada, né? Então o que acontece? Como disse Paulo, né? É preciso ter o Espírito. Se você não tem o Espírito, não adianta, né?
é muito simples, porque a verdade ela é clara e cristalina, como o nosso Messias disse. Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, desses fluirão rios de água viva, né? É clara. Então ele fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E ela liberta, não tem para onde correr. Entendeu? É muito simples. Você vê, tem pessoas que olham e entendem com uma facilidade imensa. Tem pessoas que lê, relê e não conseguem compreender. Então Paulo muitas vezes diz: se é que você tem o Espírito. Porque é simples para os que têm e não é muito complicado para os que não têm, tá? Então, na realidade, eles falam, porque a escritura classificava morcego como ave, baleia como peixe. Olha, na tradução, quando ele fala de morcego, os animais voadores. Essa questão de mamíferos, de caracterizar os mamíferos, por exemplo, foi dada muito tempo depois, entendeu? Se não me engano, no ano de 1600, eu não lembro. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Então, o homem classificou assim, né? Mamíferos que possuem glândulas mamárias, que alimentam seus filhos, que possuem pelos, com a exceção de golfinhos e algumas baleias. Então, na realidade, gente, isso foi uma coisa dada pelo homem. Naquela época era muito mais simples, os que voavam, os que viviam no mar, né? Então, eles classificavam assim, os voadores, os que viviam no mar. Não tinha essa classificação que foi dada pelo homem tempos depois, então jamais a escritura ia citar mamíferos, né? Algo que foi criado tempos depois, por algumas características dos animais feitas pelo homem, né? Então isso não desclassifica a escritura em nada, tá? Essa questão. Muitas vezes ele diz, porque eu já vi eles dizendo, porque diz, tem leis na Bíblia, não sei o que, cara. Tem leis criadas pelo homem, mas o Criador é imutável, ele não muda, tá? Quando ele deu os 10 mandamentos para Moisés, está escrito lá, não matarás. Essa é a ordem. Agora, se Moisés, ele obrigou Moisés a mostrar. Agora, se Moisés criou leis para o seu povo, uma lei com 618 estatutos, onde tinha muita coisa de apedrejamento, fez isso apedreja, fez aquilo apedreja, então o problema é de Moisés, o nome já diz, lei de Moisés, tá? Os 10 mandamentos é claro, não matarás. E tanto que o Messias, ele classificou os 10 mandamentos em dois. Amarás o Pai sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ok? Então, na realidade, é preciso aprender a separar isso, né? Na lei de Moisés tinha, por exemplo, dar sacrifícios, fazer sacrifícios para remissão dos pecados, né? Lá em Isaías, o profeta Isaías já diz, eu não folgo com sacrifícios e oblações. Então, peraí, Deus é variável? Uma hora, é porque Moisés que criou a lei de matar lá para poder, entendeu? Para poder sacrificar. Já através de Isaías, o pai fala. Então, quem está certo? Sabe como você aprende a separar isso? O Messias foi claro. Antes, o pai falou pelos profetas. Hoje, fala por mim. Então, na realidade, quem está certo? Isaías ou Moisés? Isaías. Isaías era profeta. Isaías ainda tem um texto que ele diz assim, eu enviei profetas a vocês, avisando que vocês estavam fazendo coisa errada, e vocês mataram todos. Falando sobre o povo de Israel. Então, na realidade, nem sempre, né, o povo de Israel ele é um exemplo do que se deve e do que se não deve fazer. Na Escritura tem exemplo do que se pode e do que não se pode fazer. Mas o Criador ele tem uma palavra só. Ele não muda, ele não tem sombra de variação, como a própria Escritura diz. Ok? Então, na realidade, ele disse, eu nunca vos... em Isaías ele fala, eu nunca vos pedi isso. Sacrifícios e oblações. Ele fala que nunca pediu. Agora, se Moisés fazia, era um problema de Moisés. Como o nome da lei já diz, lei de Moisés. Você está entendendo? Está escrito lá, não matarás nos 10 mandamentos que foi dado pelo Pai. Mas nos mais de 600 estatutos da lei de Moisés, tem lá matar, apedrejar. Então o Messias foi claro naquela hora que iam apedrejar. Quando os fariseus chegaram e disseram para o Messias, pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Ele diz que atire a primeira pedra quem nunca teve um pecado. Então Jesus, o Messias, mostrou que ele era a voz do Pai, era para não matar, ok? Seguiu os 10 mandamentos. A lei de Moisés não era a lei de Moisés, entende? Então, na realidade, teve até uma hora que o cara, ele cura o cara, e agora, o que eu faço? Eu vou oferecer o sacrifício, ele diz. Aí o Messias deixa claro, vá,
faça o seu sacrifício como manda a vossa lei, ok? Então, o Messias deixa claro, a vossa lei, entende? Quando os fariseus, ele critica os fariseus, vocês dão o dízimo do cominho, vocês dão o dízimo. Aí ele diz, fazer isso. Por que ele manda os fariseus? Porque os fariseus estavam debaixo do jugo da lei de Moisés, né? Então, na realidade, ele disse, fazer isso, já que é a lei do seu povo. Porém, não omitiu o que é mais importante, o amor, a misericórdia. Então, ele fala, né? O que é importante, na realidade, o que o Pai pediu desde o início. Então, as pessoas têm que aprender a separar isso. Então, é isso que os globalistas jamais irão entender e saber interpretar. Agora, um texto, gente, que é primordial, é o texto de Jó, ok? O texto de Jó é claro em nos dizer qual é o formato da terra. Jó era um cara que ele tinha tudo, tinha riqueza, tinha muita saúde e de repente tudo foi tirado dele. E a partir daí ele começa a se lamentar, né? E o que acontece com isso? Quando ele começa a se lamentar, aparecem alguns amigos dele, os mais velhos, que são 3, né? Ele faz Zofar e Bildade, e aparece um outro que é chamado Eliú, que é o mais novo. Então, na realidade, eu vou começar do 20. Deixa eu ver se eu começo do 20. Deixa eu ver. Aqui, Zofar começa. Então, esse texto mostra claro que existem amigos que são fiéis e amigos que são infiéis. Os amigos fiéis, eles te botam para cima, eles te dizem a verdade. Os amigos infiéis, eles fazem tudo para te botar para baixo, te botar contra Deus. Os fiéis não, te bota para cima e a favor do Criador e de Deus. Então, o Zofar diz, eu ouvi a repressão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Esse é um amigo infiel. Porventura não sabes que desde tua antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos hipócritas apenas um momento, ainda que sua altura suba ao céu e a sua cabeça chegue... Então estava falando que Jó, pelo que aconteceu com ele, ele era ímpio, né? Era hipócrita. Então colocando Jó para baixo. Aí vai dizendo aqui um monte de coisa. Porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego no teu ventre. E começa só a colocar Jó para baixo, ok? Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Aí começa a colocar Jó para baixo aqui, ok? Aí ele vai embora. Aí agora vem ele faz, outro dos amigos do amigo infiel. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum tem que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia? E sem ter começa a colocar Jó para baixo, falando das iniquidades. Aí vai embora. Vocês podem pegar e ler para conseguir interpretar o texto, tá? Aí começa, agora, aí Jó responde. Quem é esse aqui agora? Vamos ver quando vem Bildade agora. Bildade falando. Como ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem o número de seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz, como pois seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é o verme, e o filho do homem, que é um bicho. Olha só. Vocês lembram de alguma coisa nessa palavra do amigo infiel, Bildade de Jó? Falando que o homem é um verme? Quem é que diz que nós viemos da ameba, hein? Quem é que diz isso aí para vocês? Então, vocês já começam a raciocinar aí. E aqui começa agora Jó a dar ouvidos aos amigos infiéis, ok? Ele começa a falar e dar ouvidos a eles. O inferno está nu perante ele, não há... Aí ele fala, olha o que ele descreve quando Jó enquanto Jó também maldiz, né, contra o Criador. Olha o que ele diz. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O que Jó descreve aí quando está dando ouvidos aos amigos infiéis? O que ele descreve? Uma terra globo, né? Não é isso que te ensina? Encobre a face do seu trono e sobre ela entende a sua nuvem. E começa a falar. Aí ele começa a continuar maldizendo a Deus.
Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, e começa a maldizer contra Deus. Porque qual a esperança do hipócrita? Começa a falar várias coisas. Eu não vou ler tudo, gente, que é muito grande, ok? Aí ele começa a continuar e prosseguir do Jó. Ah, quem me dera ser como eu fui antes. Como nos dias em que Deus me guardava. Então ele está dizendo que Deus não guardava mais ele. Então ele só maldizendo contra Deus, dando ouvido aos amigos infiéis dele. Aí, mas agora riem de mim e os de menos idades. Aí ele estava falando que o povo ria dele, ele estava doente, né, cheio de feridas, tinha perdido tudo. Aí ele começa a se lamentar, né, nessa parte. Aí os 3 homens param de responder a Jó, e acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita da família de Rão, contra Jó, que estava maldizendo o Criador, e se acendeu a sua ira porque justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira, Eliú, tá? Esse é o amigo fiel dele, contra os teus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar, porquanto tinham mais idade do que ele. Então Eliú era mais novo, esperou eles falarem, porque Eliú tinha menos idade, por respeito. E respondeu Eliú: eu sou de menos idade, vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, aí começa a falar: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos. Então ele diz que, mesmo ele sendo jovem, há um espírito que habita nele. Então nem sempre o mais velho vai ter a razão. Eis que guardarei as vossas palavras e dei ouvido a vossas considerações. Aí ele falando, atento, parará, Deus o derribou. Aí ele continua. Eu não vou ler tudo, gente, que é muita coisa. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos. Aí ele começa a falar. Respondeu mais Eliú: ouvi vós sábios as minhas razões. Ele continua. Aí ele continua, e Eliú continua. Prosseguiu Eliú e disse. Aí o Eliú, cheio do espírito, o amigo fiel de Jó, diz. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Vamos ver aqui. Perdão, gente. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos prosseguir aqui para ver se eu acho aqui o que ele diz. Que tem a ver, né? Perdão aí o silêncio, é porque eu estou achando aqui. Olha o que ele diz aqui, no 37:18. Ou estendeste, como ele, os céus que estão firmes como espelho fundido? Ok? Então ele falando para Jó e para os amigos infiéis dele. Acaso vocês fizeram isso? Então ele fala sobre o firmamento aqui. Aqui no 38, ele é claro. Tudo a terra toma forma como barro no tijolo, como a terra toma forma, aqui já está de outra forma, que eu estou acostumado a ler de outra forma. Vamos lá. Tudo se modela como barro sobre o selo e se põe como vestes. Na realidade, no original tá: a terra toma forma como barro no sinete, né? Então não tem outra forma de ver a terra como toma forma como barro sobre o sinete, né? Então é dessa forma que eu estou mostrando aí para vocês. Tem a hora que ele fala também quando as águas se tornam duras como pedra, né? E a superfície do abismo congela, né? Na realidade, estão falando ali das bordas e tudo mais. Fala sobre os oceanos que só vão até ali e depois param. Ali acaba o orgulho de suas águas, né? Então ele fala dos limites da terra. E aí, no capítulo 40, deixa eu ver se é no 38. Depois disso, vem o próprio Criador no redemoinho. O próprio Deus, ele vem e começa a falar mal, dar um pito em Jó e nos amigos infiéis dele. O próprio Deus, tá? Que diz isso, que a terra toma forma como barro, né? Sobre o sinete. É o próprio Criador, não nessa parte não é mais Eliú. Eliú vai até o 37, ok? E no 38 já é o próprio Deus que diz aqui, ó.
que a terra toma forma como barro sobre o sinete. Perdão por esse erro aqui. Ok? Ó. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste o mais profundo do abismo. Ele fala sobre o abismo. Então, é o próprio Deus falando aqui. Aí começa a dar um pito em Jó. E vai embora, respondeu o Senhor e disse. Então, falando que Jó estava contendendo com o Todo-Poderoso. Tá vendo? Quando ele disse, inclusive, lá atrás, que a terra, que o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, o Criador está dando um pito nele aqui. E continua aqui no 42, aí Jó, depois de ter tomado aquele pito, ele diz, então respondeu Jó, bem, sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí Jó pede perdão, por isso falei o que não entendia, ok? Então não é que a Bíblia está errada, isso, eu já vi globalistas falar, então a Bíblia está errada, não é que a Bíblia está errada, Jó falou besteira, e aqui ele pede perdão porque ele diz aqui, eu falei o que não compreendia. Quando ele falou errado, a Bíblia agora está corrigindo a besteira que ele falou. Não é que a Bíblia está errada. Ele falou no momento, é preciso interpretar texto, né? E lá na frente ele pede perdão pelo que falou. E aqui o Criador também fala sobre Elifaz, fala sobre os outros amigos infiéis. Então, gente, na verdade, o que aconteceu depois foram que homens corromperam. Que homens foram esses, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Copérnico, né? Que ele, por ser um jesuíta, ele adorava o Sol e colocou o Sol como sendo sistema, somente olhando para o céu. Depois tivemos o John Kepler, o astrólogo, né? Que é um cara que tem até um forte indício de ter envenenado o Tycho Brahe, que era um astrônomo muito conceituado, que dizia que a Terra era o centro do universo. E depois veio Newton, né, que é conhecido pelo seu biógrafo como o último feiticeiro, que uma maçã caiu na cabeça dele e com isso ele descobriu uma lei universal, e fundador da loja maçônica de Londres. Também depois disso tivemos o Einstein, né, um admirador notório da mitologia hindu, né. Você vê que ele tinha como cartão de visitas essa homenagem à deusa Kali da mitologia hindu. Ele era muito colado também com o padre Lamatri, que era outro padre jesuíta que criou a teoria do Big Bang, e que, ao criar a teoria do Big Bang, ele enaltecendo o deus Shiva, né? Que a teoria do Big Bang nada mais que tudo veio de uma explosão, então a ordem vinda pelo caos, né? Todo o caos da explosão criou a ordem, e isso é uma clara homenagem a Shiva, deus da mitologia hindu, deus da ordem e do caos, assim como você tem homenageado o deus Shiva lá na porta do CERN, né? No acelerador de partículas, no colisor de hadrons, né? Então nisso é baseada a ciência em mitologia, né? E logo depois você tem a criação da NASA, né? E de outras agências espaciais, logo após as expedições do Almirante Byrd, que descobriu o firmamento, que ele dizia que os aviões se desintegravam numa espécie de barreira intransponível. Eles pensavam até que era uma tecnologia nazista, quando ele foi explorar na Antártida, que eles pensavam que haviam nazistas lá, por causa da tecnologia que tinha lá. E na realidade, com a criação da NASA, que eles descobriram o firmamento, eles fizeram a operação Fishball, com as fases Dominique 1 e 2, que foram mais de 100 bombas atômicas soltas em grandes altitudes, né? Isso são fatos históricos, né? Não tem como negar. Então, na realidade, a operação Fishball, nas fases Dominique 1 e 2, Fishball significando aquário, e Dominique do Senhor, aquário do Senhor. Foi esse o nome da operação, que soltou mais de 100 bombas atômicas em grandes altitudes, depois da descoberta do domo pelo Almirante Byrd, né? E nós tivemos depois a farsa da ida à Lua, com tudo isso que a gente mostra aqui, com o Stanley Kubrick, o cineasta, que ganhou um ano antes com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o Oscar de melhor de filme de efeitos especiais, e no ano seguinte ele estava lá nos corredores da NASA, enquanto, junto com Arthur C. Clarke, ele estava lá andando pelos corredores da NASA para filmar a farsa da ida à Lua. Então, anos depois, quando ele dirigiu o Iluminado, né, baseado no livro de Stephen King, ele deixa essa mensagem subliminar aí, de que ele foi quem fez realmente, quem gravou aquele fake da ida à Lua, né? Então, na camiseta do menino, você vê aí o Stanley Kubrick, que parecia já arrependido do que ele tinha feito. Inclusive, até nas falas dos personagens, ele deixa muita mensagem subliminar sobre isso. Então,
cabe a cada um acreditar na Escritura, naquele que te criou, ou nesses homens, né? Nesses homens, nessas agências espaciais aí que eu canso de mostrar que todas têm fraudes, né? Eu vou deixar até no final um vídeo aí mostrando as fraudes de cada uma e o simbolismo delas, né? Todas elas, o simbolismo bem maçom, né? Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo e conteúdo original. Você tem a escolha: acreditar no Pai ou acreditar no homem. Um abraço e até a próxima.